A gente vai falar agora da esclerose múltipla. É uma doença inflamatória crônica que afeta o sistema nervoso central, atinge cerca de 2.300.000 pessoas no mundo, são cerca de 30 mil brasileiros que convivem hoje com a doença, segundo a Federação Internacional de Esclerose Múltipla. Hoje é um dia nacional de conscientização sobre essa doença, por isso nós convidamos o médico neurologista Cassiano Forcellini, professor da Faculdade de Medicina da UPF. Doutor, seja muito bem-vindo nesse dia que é tão importante para levar informação às pessoas. E eu começo lhe perguntando o seguinte, essa é uma doença de pessoas jovens? Sim. Olá para todos. É uma doença, assim, esclerose múltipla costuma afetar pessoas abaixo dos 40 anos. É raro até acima disso. Às vezes até pode pegar pessoas na faixa da adolescência, eventualmente crianças. Mas o mais comum é entre 20 e 40 anos os sintomas começarem. Nós estamos falando de uma doença autoimune e eu quero lhe pedir a explicação de o que é uma doença autoimune. Sim. A doença autoimune é aquela que recruta, que envolve o sistema imunológico. Geralmente uma resposta do sistema imunológico contra alguma agressão, não se sabe bem o que, não se tem ainda bem claro o que causa a esclerose múltipla. Mas os sintomas são causados por uma agressão do sistema imunológico contra a mielina, que é a gordura que envolve os nervos no sistema nervoso central, ou seja, no cérebro, na medula espinhal. Então, esse recrutamento do sistema imune, essa resposta do sistema imune é que causa os surtos da doença, que a doença se manifesta geralmente em surtos, em ataques que duram dias, semanas de sintomas que depois podem melhorar e que se não forem investigados a pessoa pode nem fazer o diagnóstico. E depois eles podem retornar. Sim. Este processo é cíclico. É isso, é uma doença crônica, tratável, não curável, mas tratável, controlável, e é importante nós suspeitarmos dela diante de alguns tipos de sintomas. Pois é, quais sintomas, doutor, você está falando? O mais comum é, por exemplo, diminuição da visão num olho, dificuldade visual num olho. Às vezes de início súbito, às vezes de início assim gradual no decorrer de alguns dias. Outro tipo de sintoma bem comum é formigamentos numa parte do corpo, digamos, um lado do corpo ou nas pernas. Às vezes também incoordenação, digamos, como se o braço não obedecesse direito os movimentos. Visão dupla, enxergar duplo. Às vezes perda de força numa parte do corpo. Pode ser leve, geralmente não é uma instalação assim súbita, não é de uma hora para outra, é alguma coisa que vai no decorrer de poucos dias. E às vezes é bem leve, um desequilíbrio para caminhar, não propriamente aquela tontura giratória da labirintite, mas um desequilíbrio para caminhar. Às vezes esses sintomas são leves e as pessoas acabam deixando, porque é comum que no surto os sintomas melhorem depois de alguns dias. E aí, se melhorou, passou e não era nada. E, na verdade, pode ser uma doença que pode vir pior depois e que pode ser tratável. E tem sintomas que são também de outras doenças, como visão dupla. Você pode não estar enxergando bem. A tontura pode ser uma labirintite. Por isso a importância de buscar um médico, doutor, justamente para, enfim, isolar algumas doenças e passar a trabalhar com outras possibilidades. Sim, algum desequilíbrio, diminuição da visão, formigamentos, uma dificuldade de coordenação, ou mesmo uma dificuldade para caminhar, uma visão dupla, coisa que dure mais que horas a um dia, tem que levar, tem que buscar o alerta. E geralmente são pessoas jovens, né? São pessoas abaixo dos 40, 45 que têm isso, às vezes até mesmo adolescentes, eventualmente crianças. Doutor, há um aumento no número de casos. Isso é um aumento na quantidade de diagnósticos ou será que há mais casos de fato ocorrendo? Provavelmente é pelo diagnóstico que está sendo mais feito hoje em dia, graças à disponibilidade de exames. Ressonância magnética, que é o exame que é mais útil, ele não era disponível, digamos, algumas poucas décadas atrás. Então, com exames mais apurados, a gente consegue fazer mais o diagnóstico. Bom, o tratamento evoluiu muito, o que hoje traz mais qualidade de vida aos pacientes. Sim, eu costumo dizer assim, esclerose múltipla, doença que mata, isso só em novela ou na década de 80, porque hoje em dia tem mais de 10 tipos de tratamento. Se a gente faz diagnóstico precoce nas pessoas, a maior parte delas vão ter uma qualidade de vida normal, uma vida normal. Alguns poucos pacientes com uma doença um pouco mais agressiva talvez necessitem de tratamentos mais pesados, mas enfim, hoje em dia é uma doença controlável.
E o importante é que a gente só não consegue fazer muito se o paciente já vem, digamos, de muitos anos com doença, já com sequelas. Mas se a pessoa começa a ter sintomas, hoje dá para dizer que é doença tratável e controlável para prosseguir a vida. Agora, doutor, só para reforçar, o que causa esta agressão, que gera a esclerose múltipla, o motivo ainda não está Não está muito claro. A gente sabe que existem dados, estudos que mostram que é mais comum em lugares mais frios do planeta. Nós temos, por exemplo, mais esclerose múltipla aqui, por exemplo, do que no Nordeste ou no Norte. Tem a ver também com a constituição étnica, né? As pessoas oriundas da Europa têm mais chance de ter. Mas ainda muito claro, exatamente não está. Algo pode ser feito para prevenir a esclerose ou por hora... Por hora não, mas tem muito assim, o que fazer. eu acho que o grande alerta, assim, algum jovem que tenha sintomas que durem, daqueles que a gente falou, né? Diminuição da visão, desequilíbrio, formigamento. Se isso dura um pouco mais que algumas horas, assim, não deixa passar. Porque a tendência é que esses sintomas do surto, às vezes são leves e eles passam sozinhos. Mas pode ser a oportunidade de se procurar e fazer o diagnóstico e prevenir coisas piores no futuro. Perfeito. Doutor, muitíssimo obrigada pelas informações e já um bom final de semana para ti. Obrigada. Certo, obrigado. Obrigada.